Três coisas boas, ou não, dependendo, né? Que nós temos na programação hoje e a gente não valoriza. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo agora nós vamos falar sobre três coisas que todos os programadores hoje em dia têm acesso, mas eles muitas vezes não valorizam ou até meio que esquecem, né, que tem, basicamente, né? E quando a gente fala sobre esse assunto, a primeira coisa que vem à mente é muito conteúdo, né? Coisas que a gente não tinha antigamente, que hoje a gente tem. É muito conteúdo. A gente tem material para tudo quanto é coisa, a gente tem documentações muito bem explicadas. Só para você ter uma noção, antigamente, quando eu comecei, por exemplo, quando você queria aprender uma tecnologia nova, você tinha que passar por todos os erros já passados pela humanidade. Por quê? A documentação era simplesmente horrível de todas as linguagens, tá? Isso aí não tinha exceção na época. Todas as linguagens, todas as tecnologias, a documentação era simplesmente horrorosa, horrível. Ela simplesmente vinha lá muito tecnicamente mesmo, sem exemplos, sem explicações adicionais, nada. Simplesmente estava lá e aprende ou te vira, né? Muitas dessas documentações, na verdade, elas não eram criadas, elas eram geradas. Então, existia lá algumas ferramentas específicas que elas iam no código, por exemplo, uma biblioteca nova, um framework, etc. Elas iam no código, elas viam o que tinha no código e, baseado nisso, elas geravam uma documentação, geravam um arquivo, basicamente. E aí esse arquivo era enviado para a internet. Está feita a documentação. Era isso que fazia. Então, eram itens complicados, eram coisas ruins de você, ruim mesmo, né, de você interpretar. E hoje em dia não. Hoje em dia as documentações das linguagens, das tecnologias são muito fáceis, elas vêm com exemplos, muitas vêm até com projetos completos para você simplesmente baixar, rodar e analisar como é que tem o negócio. E até, por exemplo, tem projetos completos que ensinam você sobre o projeto completo. Então, hoje em dia tem muito material de qualidade, não só em termos de documentação, tá? A gente tem artigos, tem sites específicos para tudo que você imaginar em termos de tecnologia hoje em dia. A questão é, isso é bom porque você quer aprender qualquer coisa, você tem facilidade para aprender qualquer coisa. O ponto ruim é, quando você tem muito material, você tem automaticamente muitas opções, e principalmente em tecnologia a gente tem front-end, muitas opções, back-end nem tanto, mas ainda tem muitas opções, e mobile também, muitas opções. Então, muitas opções para um ser humano acaba não sendo bom. Você acha que é bom, né? Naturalmente você raciocina, bom, se eu tenho muitas opções, quer dizer que eu tenho uma livre escolha lá, muito boa, tenho uma variedade de coisas que eu posso escolher. Isso é bom. Contudo, o ser humano, a pior coisa que a gente tem, e melhor também, né? É que a gente tem medo de tomar a decisão errada. Então, quando a gente tem muitas opções, a gente simplesmente trava. Bom, tem muitas opções, eu não sei se eu vou fazer a escolha correta. E se escolher X tecnologia e daqui a 3 meses essa tecnologia simplesmente vazar do mapa, não vingar? Por exemplo, Flutter. Eu vou começar a aprender Flutter para desenvolver aplicativos. E se essa tecnologia não vingar no mercado? Aí eu vou perder meu tempo todinho? Ou então, mesma coisa, React Native. Tá, o boom do React Native, tá, e aí eu vou aprender isso e daqui a pouco simplesmente vem outra e engole, o Flutter, por exemplo, vem e engole o React Native, e aí, perdi meu tempo todinho? Então, a gente tem essa tendência, isso é natural, né, do ser humano, de, com muitas opções, a gente simplesmente travar. Isso é um problema, na verdade. Isso é o problema causado pelo excesso de materiais. Mas é uma realidade que a gente tem hoje e que cabe a você aproveitar de forma benéfica e aprender, né, a tomar essas decisões quanto a linguagens, tecnologias, etc. Segundo ponto, comunidades excepcionais. Tem muita comunidade hoje em dia que as pessoas realmente estão dispostas a ajudar, estão dispostas a compartilhar conteúdo, o que não ocorria tão bem assim antigamente. Então, por exemplo, quando eu comecei, existia meio que até tem um pouquinho hoje, né? Mas existia uma cultura enraizada nos programadores, principalmente a galera mais experiente, de participar de comunidades, o que é bom. Contudo, essas pessoas simplesmente não ajudavam iniciantes. Então, o cara tinha uma dúvida lá, ele postava uma dúvida lá em determinadas comunidades, eu usava muito o IRC, não sei se é do seu tempo, né? Mas eu usava muito o IRC e tinha muitas comunidades de programadores lá. Contudo, eram comunidades que, por exemplo, o cara postava uma dúvida e alguém postava o link do Google. Então, não ajuda muito, né?
Hoje em dia não. Hoje em dia a gente ainda tem isso, ainda tem um pouquinho dessa raiz, né? Mas a gente tem muitas pessoas hoje dispostas a ajudar. Então as comunidades hoje em dia são excepcionais. Fora a quantidade, né, de comunidades que a gente tem hoje para tudo que você imaginar. Então, ponto positivo também, mas claro, pode ser ponto negativo se você se envolver demais em todas essas comunidades e acabar não estudando, não praticando e viver simplesmente trocando experiências sem aprender nada ou sem aplicar nada na prática, né? Virar o que a gente chama de o estudante profissional, por assim dizer. A terceira coisa excepcional que a gente tem hoje é a possibilidade de aprender com o erro dos outros. Isso era uma coisa que a gente não tinha antigamente. Por quê? Fora o fato de ter poucos programadores, esses programadores normalmente não publicavam muitas coisas. Então, eles, beleza, tinha um erro lá, eles acabavam aprendendo com aquele erro, mas eles não passavam muito para frente esse conhecimento. Hoje em dia não. Hoje em dia você consegue, por exemplo, deu um erro lá no seu software que você está criando. Pega esse erro, faz esse teste. Claro, você já deve ter feito, né? Mas se você não fez, faz hoje. Deu algum erro lá em algum sistema que você está criando, alguma coisa, faz o teste. Pega o erro, copia o erro e cola no Google. Somente copia o erro e cola no Google, que você vai ver automaticamente várias outras pessoas que já tiveram o mesmo erro. Você vai ver explicações sobre aquele erro, você vai ver possíveis soluções, você vai ver, enfim, uma infinidade de coisas. Então você consegue hoje em dia aprender com o erro dos outros. Tem um ditado, né? Eu acho que eu não sei a origem desse ditado, mas fala que existe a diferença entre o sábio, o inteligente e o burro. Né? O sábio é aquele cara que consegue aprender com os erros dos outros. Então ele observa e ele consegue aprender com o erro alheio, né? E não comete aquele mesmo erro que outra pessoa cometeu. Isso é o sábio. O inteligente é aquele cara que ele bate a cabeça na parede e ele aprende que a partir de agora ele não vai mais bater a cabeça na parede. Então ele aprende com os erros dele. É doloroso? Sim, mas é um processo que você evolui, né? E tem o burro, que simplesmente ele comete o erro e depois ele comete o mesmo erro, depois comete o mesmo erro, depois vê outra pessoa cometendo e não aprende nada com aquilo. Então, tem essas três pessoas. O interessante é que você procure ser o sábio, porque você vai aprender com o erro alheio e você vai, além dos seus próprios erros, né? Você vai aprender também com o dos outros. Então, a evolução é dupla, né? Evolução geométrica, por assim dizer, né? Então isso é muito interessante, isso é muito bom que a gente tem hoje, que a gente não tinha antigamente. E acoplado a tudo isso nós temos o quarto item, que é um item bônus, né? Eu disse 3, mas vamos jogar um quarto aqui, que é a facilidade que a gente tem, basicamente, de aprender qualquer coisa. Por exemplo, olha só, vamos para o computador aqui, só para te mostrar uma coisa. Ó, a gente está aqui no Google, por exemplo, e aí eu decidi de uma hora para outra que eu vou aprender uma nova tecnologia que está surgindo aí, o pessoal está falando muito sobre ela, que é a Svelte. Pelo menos lá fora o pessoal está falando muito sobre ela, que é a Svelte. E aí eu venho aqui no Google e o que é que eu faço? Svelte. Primeiro link que está lá, ó, aqui, ó. Vamos abrir aqui o site do Svelte. O site oficial, tá? Então, venho aqui, desço um pouquinho, vejo qual é a explicação, tá, tudo mais. Não vou ler agora para você, claro, mas você pode ler se quiser acessar em casa depois. Em casa não, aí onde você tá, né? Acessa lá. E olha só, a gente tem aqui exemplos de códigos. Então eu venho aqui e eu consigo aprender Svelte, por exemplo, simplesmente olhando exemplos na própria página inicial do negócio. Então eu venho aqui, let name word. Então se eu botar aqui let age 90, eu venho aqui, eu posso botar agora, opa, é o nome do cidadão, eu tenho, eu acho que se eu fizer age aqui, ele vai pegar anos. Opa, Word, eu tenho 90 anos, aí no caso eu não vou botar Word, né? Vou botar aqui, Boniek. Opa, Boniek, eu tenho 90 anos, olha lá que legal. Então quer dizer que num arquivo chamado app.stealth, se eu digitar esse tipo de código, ou seja, entre o script eu ponho isso aqui, depois aqui no código eu ponho isso daqui, simples, ele vai pegar isso daqui e vai gerar isso daqui. E aí ele tem mais aqui o exemplo, ó, do JavaScript efetivo que ele gera. E também do CSS, né? No caso aqui eu acho que não tem nenhum CSS. Legal. E ele tem outros exemplos aqui agora, tá vendo? Ó? Com estilização, tem exemplos aqui, pronto, eventos, tá vendo? Ó? Ó, cliquei X vezes, ele vai aumentando a quantidade de vezes que eu estou clicando aqui, simplesmente com esse código aqui. Legal? Tem mais coisas. Acho que aqui é uma animaçãozinha, né? Ó,
Ele monta o negócio aqui e, enfim, montou com o CSS. Então, ó, pá, montou. Legal? Um código simples ele faz. Aí tem outras pessoas que usam aqui, mas o fato é, e eu venho aqui, ó, tutorial. Aqui eu já tenho, ó, mais outros, vários exemplos que eu posso aprender. Tem API, que aí sim vai mostrar a explicação mais técnica, enfim. Tem exemplos, com infinitos outros exemplos, né? Ou seja, eu consigo aprender a tecnologia em o quê? 30 segundos, 1 minuto que eu fiquei aqui, eu já aprendi como é que eu faço pelo menos o básico com o Svelte. Eu posso ir lá nos outros menus e no próprio site do Svelte eu consigo aprender a bagaça. Eu não preciso ir passar uma semana pesquisando sobre o assunto, juntando uma coisa daqui, uma coisa dali, tentando interpretar, tendo conhecimento anterior, para aí sim eu conseguir começar a aprender, enfim. Eu simplesmente pesquisei sobre o negócio e comecei a aprender. Simples, fácil, rápido e tranquilo. Então, isso é uma das coisas muito boas que a gente tem hoje em dia. Então, aproveita isso que você tem. Legal? Então, eu criei, inclusive, uma oficina, uma palestra, na verdade, que eu criei, que o título dela, o nome dela é Como Programar do Zero, Escolher a Linguagem Certa e se tornar um profissional full stack ainda esse ano. Então, eu vou botar o link aqui na descrição embaixo, tá? Caso você tenha interesse em participar. E nela eu vou passar vários outros detalhes, erros que programadores cometem, segredos que programadores experientes têm, dicas de mitos, quebrar mitos que iniciantes acreditam, além, claro, de passar um material excepcional sobre como escolher a linguagem, quais os prós e os contras de todo mundo, indicações minhas, enfim, uma aula completa que eu fiz para você, muito legal para você se tornar um full stack ainda esse ano. Então, se tiver interesse, aqui embaixo tem um link para você participar dessa oficina. Legal? Valeu e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!